Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo de logística HSLG11, né, fundo da HSI, gestora de fundos imobiliários. Então a gente vai ver aí qual foi a performance do fundo no mês de setembro e também vamos ver qual é a situação de caixa, né, e de balanços aí atual do fundo, aquela pequena análise financeira que a gente faz. Fique conosco então se você quer saber informações atualizadas pelo HSLG11 e se você gosta desse tipo de assunto. FIFIagro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. A gente faz o acompanhamento aí de mais de 150 fundos imobiliários, tá? Através da leitura dos seus relatórios gerenciais, fatos relevantes, comunicados ao mercado, subscrições. A gente faz um acompanhamento aqui, além da análise financeira dos fundos, uma pequena análise financeira acompanhando aí a saúde financeira dos fundos. Tá? Então se inscreva aí, não deixe de se inscrever, a gente acompanha e vê que mais de 60% dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal. Então é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá. Vamos lá então, relatório de setembro do HSLG11, fundo que tem desde dezembro de 2020. Código de negociação HSLG11, fundo de gestão ativa, gerido pela HSI e administrado pela BRL Trust. Tem aqui uma taxa de administração de 0,85, né? Também inclui taxa de gestão. Inclusive é uma das menores aqui, né, em relação aos fundos de logística, inclusive. E uma taxa de performance de 20% do que esse deu benchmark, que é IPCA mais 6,5%. Bom, continuando aqui, a gente verifica mais para baixo alguns números do fundo de setembro. O fundo que encerrou aí setembro cotado a 96,50, mais de 1,2 bi de patrimônio, de valor de mercado, né? E o patrimônio líquido, o valor patrimonial do fundo, 1,3 bi, 104,15 é o valor aí patrimonial, né? Então, o valor patrimonial do fundo 104,15 e a gente verifica aqui que o fundo está um pouquinho descontado aí no mercado, né? Um pouquinho descontado aí no mercado, distribuição de 74 centavos por cota, são mais de quase 35 mil cotistas, né? A gente vai verificar que essa base deu uma estilingada aí nos últimos 12 meses, deu uma subida, né? E a liquidez do fundo, 764 mil, a liquidez média diária no mercado secundário são mais de 12 milhões e 600 mil cotas emitidas. Mais para baixo a gente vai ver algumas características de destaque aí do portfólio. É um fundo que 100% dos seus imóveis tem aquela característica last mile, que é próximo dos grandes centros consumidores, né? Então ele fala aqui que 100% dos ativos estão no raio máximo de 30 quilômetros da capital mais próxima e é o que dá característica logística last mile. Controle do fundo, 100% dos ativos são controlados pelo FII, então o FII é proprietário de mais de 456 mil metros quadrados de ABL, ou de área bruta locável, né? Então ele é proprietário de 100% dos ativos e não tem vacância, fundo com 0% de vacância. E ele fala aqui sobre a área de engenharia dedicada aos ativos, a diligência, mais os custos dos cotistas, né? Tem aqui uma gestão de suas propriedades, uma gestão ativa pela parte de engenharia. Aqui os comentários em relação à taxa Selic, né? Não vou comentar isso aqui, que ela teve uma redução de 0,5 pontos percentuais, está agora atualmente em 12,75. Tem outros números aqui em relação à opinião aí da gestão em relação à economia atual, depois você dá uma lida aí para você entender um pouquinho. E falando aqui propriamente do fundo, ele fala que no dia 26 de setembro encerrou as obras lá do BTS Manaus, né, o Butt Switch, tipo de contrato, né? Então, lá no Manaus para Bemol SA, então que vai aumentar um pouquinho aí o contrato da Bemol, vai ter um resultado aí aproximado de mais 5 centavos por cota por mês. Então, o fundo aí, a partir do dia 26 de setembro, já tem essas condições aí pactuadas, né? E ele fala aqui que aumentou, inclusive, a distribuição do fundo para 74 centavos. A gente vai verificar aqui que o fundo tem um ganho de capital aí da venda de um imóvel que o fundo segue distribuindo, né? Porque o resultado foi um pouquinho menor que isso aí.
A gente vai verificar também um pouquinho mais para baixo, mas hoje a distribuição de 74 centavos ela representa aí um dividend yield de 9,6%. Né? O portfólio segue 100% ocupado, com zero de inadimplência, 100% naquela característica last mile, que para algumas empresas é importante, que dá aí uma vantagem competitiva para o HSLG11, né? Lembrando que esse termo vantagem competitiva é muito utilizado pelo grande investidor Warren Buffett, né? Vantagem competitiva, quem já leu o livro dele sabe. E a gente tem aqui que o índice de reajuste dos últimos 12 meses, né, vai ter aí num contrato dos locatários do Itapevi, vai ter um próximo reajuste, né, que vai contribuir também para o aumento da receita. E a guinda de distribuição para os próximos 6 meses vai ficar entre 70 e 74 centavos por cota. Aqui, entrando nos resultados do fundo, a gente verifica que os resultados em setembro foi de quase 10 milhões de reais de resultados de aluguéis. Teve aqui também um rendimento de caixa mais 320 mil reais. Despesas do fundo principal aqui a despesa financeira, os serviços das dívidas dos fundos do CRI que ele tem aqui atualmente, né, da compra de um imóvel. Seguida aqui da taxa de gestão também, que é bem alta, quase 900 mil reais. E o resultado do fundo, então, em setembro foi de 8,1 milhões, 64 centavos por cota. O fundo distribuiu 74 centavos, utilizou 10 centavos do resultado acumulado. E a gente verifica que o resultado acumulado atualmente está em 13,2 milhões de reais, R$1,05. E pelo aqui o destaque que a gente vê aqui, o número 1zinho aqui, ó, no ganho de capital com venda, esses 10 milhões que estão aqui, foi a venda do imóvel, o ganho de capital na venda do imóvel do imóvel Santo André, que o fundo aí, então está distribuindo gradativamente, né, o ganho de capital oferido nessa venda. E com isso, a projeção de distribuição para os próximos 6 meses, esses 6 meses que vão aí até março de 24, vai variar entre 70 e 74 centavos por cota. Essa é a expectativa da gestão do fundo. E falando da rentabilidade, o fundo teve uma rentabilidade positiva em setembro de 2,4%, dividend yield está em 9,6%, e fix foi praticamente nulo, né? Teve um pequeno aumento aqui, o CDI foi de 0,8% em setembro, então o fundo aí teve uma rentabilidade, principalmente no valor da cota, né, maior aí do que o IFIX. Liquidez do fundo foi de 15,2 milhões, que deu uma média diária de 764 mil reais. E o giro de cotas foi baixo, né? Foi baixo, a média de mercado varia entre 2% e 3%. Então, a média aqui foi bem baixa em relação à média de mercado. Dentro da liquidez diária, a gente verifica que o fundo, então, teve aqui um dos menores de liquidez dos últimos 6 meses, né? Mas segue aqui aumentando a quantidade de cotistas. A gente verifica aqui a escalada dos últimos 12 meses, né? Chegando a 34, quase 35 mil cotistas. E aqui a gente verifica uma curiosidade, né? Investidor original, ou seja, aquele antes do fundo ter a primeira oferta pública, é o principal. 60% dos seus investidores são investidores originais, e 36% pessoa física e 3,4% institucionais, né? Que já pegaram o fundo, então, sendo negociado na Bolsa de Valores. Aqui a receita por locatário, a gente verifica que o fundo tem aqui uma alocação, né, uma receita vinda da Casas Bahia bem grande, quase 40% da sua receita vem dos contratos, que são 2 contratos da Casas Bahia, que ocupa esse espaço aqui, esses 2 imóveis, um em Contagem e outro em Pinhais, né? Então o fundo tem ali 2 imóveis que ele ocupa, o que representa 40% da receita. Para mim é o maior risco hoje que o fundo tem, é essa alocação concentrada nas Casas Bahia. É claro, né? É claro que ele não vai negar a alocação, nem que se fosse 100% Casas Bahia, mas esse é um fator de risco, principalmente porque a empresa, quem acompanha o mercado, ou quem está acompanhando aí os balanços da Via Varejo ou da BI atualmente, na Casa de Bahia, vê que ela está acumulando prejuízos atrás de prejuízos aí, e a ação está chegando aí a quase 50 centavos a ação das Casas de Bahia. Então é preocupante, né? Mas é claro que o fundo não vai negar inquilinos, né? Mas hoje ele tem esse fator de risco
Casas Bahia aí, setor de consumo, a gente sabe que é muito perigoso. Receita contratada por região, 80% fica no Sudeste, 80% dos contratos são típicos, 89%, quase 90% são indexados pelo IPCA, os restantes pelo IGPM, e na composição da carteira, quase 95% são imóveis. Essa aqui é a alavancagem que o fundo tem atualmente, 6,2%. É o índice de alavancagem do fundo, tá? O fundo tem 174 milhões de saldo devedor desse CRI, que vence em 2037, né? Iniciou em 22, né? Do lado do BTS Manaus, tá? Mas ele tem 174 milhões de saldo devedor, né? E aí você pergunta, não seria então quase mais de 10%, né? Quase 15% de índice de alavancagem? Não, porque ele tem que considerar o caixa e aqueles ativos de liquidez imediata, ou seja, a disponibilidade do fundo, como se fosse uma quitação de parte da dívida, tá? Então, nesse cálculo do índice, ele pega o valor de 174, reduz do que ele tem ali disponível de disponibilidades, né, atualmente, e ele fica com uma dívida líquida de 92 milhões de reais, né? Então, ele se divide a dívida líquida pelo valor do saldo dos imóveis ou dos ativos, ele tem atualmente então 6,8% em alavancagem. Então, se esse caixa ele modificar aqui mensalmente, esse índice também acaba alterando também um pouquinho, tá? Então, só conferindo aqui, vamos conferir como é que está o informe mensal e o caixa do fundo, as disponibilidades realmente, se é 81.300. Vamos lá, então. Aqui, então, é o informe mensal de setembro, né, correspondente ao relatório que a gente está lendo. Então ele tem aí 1,5 bi em ativos, patrimônio líquido 1,3, porque ele abate aqueles 174 milhões de alavancagem que ele tem atualmente. E o que a gente verifica aqui que dentro das disponibilidades aqui do informe mensal, ele tem aqui 54 milhões de reais em ativos mantidos de liquidez, para necessidade de liquidez, então é o caixa com disponibilidades praticamente imediatas, e tem também os fundos imobiliários, né, que ele entra para aquele cálculo lá, que também você pode chegar no mercado e vender esses fundos, né? Então a soma dos dois, 15 mais 54, dá aproximadamente aí 70 milhões de reais, né? Essa aqui é o balanço, né? Tem aqui os aluguéis a receber de 10 milhões também de reais, que deve somar naqueles valores, né? Aqueles valores que estão lá de 81 milhões de reais. Isso aqui são os passivos do fundo, então aqui atualmente ele está com 175 milhões de reais em obrigações de securitização de recebíveis, né? É praticamente a alavancagem que ele faz em relação aos imóveis. E ele tem atualmente somente o imóvel lá de Manaus com essa aquisição, aí financiada, ok? Então essa é a situação atual do fundo, 54 milhões de liquidez, né, ativos de liquidez imediata, mais a carteira de fundos imobiliários, então que entra para aquele cálculo lá, e mais um outro valor aqui que provavelmente reduziu, que deve ser os recebíveis, né, aqui, os valores a receber de aluguéis de 10 milhões de reais. Vamos lá então, vamos seguir. A vacância física do fundo 0% há muito tempo, né? Inadimplência líquida praticamente zero também. Teve um aqui em março de 23 de 1,9%, mas ponto fora da curva ali, né? Os contratos, a maioria vence somente a partir de 2027, mais de 80% vencendo a partir de março de 2027. Reajustes vai ter agora um de 10% em outubro, pelo IPCA e mais 0,5% pelo IGPM. Teve um reajuste maior agora aqui em setembro, que vai ter reflexos então para as próximas receitas, né? E esse é o portfólio do fundo, são 5 imóveis, sendo que 2 deles ocupados pela Casa de Bahia, esse de São José dos Pinhais e Contagem, né? São 5 imóveis então no fundo, 5 ativos, 0% de vacância, né? Todos aí com características last mile. E esses aqui são as fotos dos ativos, né? Todos aí aqui com fotos para você verificar, né? Como é que é aí fisicamente os ativos, pelo menos pela imagem, né? E esse aí, então, os relatórios, alguns tem até vídeo aqui para você ver, né? Os galpões, né? Esse que foi recém-reformado lá da Bemol, lá em Manaus, que foi, então, foi ali reformado, né? E entregue, que vai dar um plus aí também, um plus na receita do fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do HSLG11, o fundo até que tá com caixa bom, né?
Ali foi anunciado ali no relatório 81 milhões, mas está em torno ali atualmente, somando os FIIs na carteira, em torno de 70, mais o caixa mesmo com disponibilidade de liquidez está em torno de 55 milhões. Então, bom caixa aí que o fundo está atualmente, né? Uma tranquilidade maior, só que ele tem uma dívida, né? Que se pegar as disponibilidades ali, que dá 3 vezes mais do que a dívida que ele tem, né? O relatório ele bota alguns outros ativos, só que pela liquidez mesmo, os ativos de liquidez ali do balanço, o fundo tem aí um índice de alavancagem um pouquinho maior, né? E essa é a minha opinião, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do HSLG11, porque eu não sou cotista dele, nunca fui. Tem outros fundos de logística na minha carteira, mas é um fundo interessante, só tem essa concentração, né, que é um fator de risco, essa concentração nas Casas Bahia, quase 40% da receita vindo dessa empresa, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.